nós vamos falar um pouco, nesse estudo bíblico, a respeito dos riscos à vida espiritual. Mas para falar a respeito dos riscos, nós precisamos conhecer, primeiramente, algumas diferenças entre o que é a vida cotidiana, essa que nós levamos no nosso dia a dia, né? E aquilo que seria vida espiritual. Então nós vamos fazer uma abordagem a respeito básica a respeito do que é vida espiritual. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, sobre vida espiritual, vamos falar sobre a carne, vamos falar sobre o espírito, vamos buscar diferenciar carne e espírito. Então, há muitos assuntos a serem tratados e fique ligado, nós vamos então iniciar o estudo de hoje, tá bom? O texto base que nós vamos nos utilizar para o estudo de hoje se encontra em Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 17, que são os versos mais ligados, né, e mais diretamente citados quando a gente vai falar a respeito justamente de batalha espiritual, tá certo? Efésios, capítulo 6, do verso de número 10 até o verso de número 17. É o texto de hoje que nós vamos utilizar como base para este estudo. Efésios, capítulo 6, de 10 a 17, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos o que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Bom, vamos introduzir então o estudo de hoje. Nós já fomos apresentados ao Evangelho, né? Nós que já fomos apresentados ao Evangelho, nós somos instados, ou seja, levados pelas Sagradas Escrituras a viver em novidade de vida, conforme está descrito lá em Romanos, capítulo 6, verso número 4, e podemos identificar essa novidade como sendo uma vida mais ligada ao Espírito, não é, do que à carne. Qual é o prêmio dessa batalha? A gente pode dizer que as almas dos seres humanos, né, elas são o prêmio do mundo espiritual. Mas para quê e para quem? Para que é esse prêmio e para quem é destinado esse prêmio? A gente identifica, biblicamente, dois destinos possíveis para a alma. A primeira coisa que a gente precisa lembrar: céu e inferno, né? Então, existem dois caminhos possíveis. Não existe um terceiro, o caminho da neutralidade, como a gente falou ainda há pouco, né? Se existe céu e inferno, e o céu ele foi destinado para aqueles que foram eleitos, né? Aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. E o inferno foi destinado primeiramente para Satanás e seus demônios e, como diz a palavra de Deus, todos são chamados, mas nem todos, né,
são escolhidos, definitivamente e infelizmente nem todos se salvarão, e alguma parte dessas pessoas que vivem no mundo no tempo presente ou que já viveram no mundo também encontrarão espaço no inferno, né? Não é o que nós desejamos, obviamente. Deus também ele não deseja de maneira nenhuma que nenhum homem se perca, né? Mas a opção ainda é aberta, franqueada a todos. Mas será que saber o destino conta na hora da escolha? Deveria o homem, né, saber o destino e isso deveria contar para ele? Com certeza, né? Óbvio, se a gente fosse analisar apenas pela ótica da lucidez intelectual, e se ela fosse a única norteadora da nossa decisão entre céu e inferno, eu acredito que todos, ou a maioria, né, escolheria ir para o céu. Acho que todos. Só que a gente sabe que não é só isso que faz com que a pessoa compreenda. Na verdade, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 4, revela que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Neste sentido, né, com a mente tampada, com os olhos carnais tampados, com os olhos espirituais, tampados, a pessoa ela não consegue enxergar qual é o melhor caminho a seguir, né? E o fato dela fazer com que ela não enxergue o melhor caminho a seguir, deixa ela em dificuldade em fazer essa escolha. Voltando ao nosso estudo, então, diante da circunstância levantada sobre 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4, nós precisamos de algo maior do que a lucidez da nossa própria mentalidade, né, para agir. E ela age, esse algo maior age. O que é esse algo maior? É o Espírito Santo, né? Que através da exposição da palavra de Deus, promove o primeiro conhecimento espiritual que todos devem ser imersos, para que alcancem a primeira vitória na batalha espiritual. E eu pergunto para vocês, qual é a primeira vitória na batalha espiritual que alguém possa alcançar? Vocês conseguem me responder? Qual seria a primeira, né, vitória que alguém poderia alcançar na vida espiritual? Diante de tudo que a gente falou até agora, a primeira vitória de uma pessoa na vida espiritual, nessa batalha espiritual que é travada, é o reconhecimento, o homem reconhecer-se como pecador. Eu vou explicar para você com mais clareza essa afirmação que eu acabei de fazer. O reconhecimento do homem como pecador é a primeira vitória, porque é a primeira vez que o Espírito de Deus ele fala com esse homem. Isso traz, na verdade, uma revelação da parte de Deus que existe esse mundo espiritual. Então há muitos contextos por trás do reconhecimento, né, do homem como sendo pecador. Há muitos contextos envolvidos. O primeiro e grande contexto é esse: a prova cabal da existência do mundo espiritual e de que a Bíblia está correta, está e reside no fato de que o homem ele é instado pelo Espírito Santo a reconhecer-se como sendo pecador. Ou seja, nesse momento, ele foi
tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi tocado pelo mundo espiritual, ele recebeu uma prova cabal e fundamental da existência desse mundo espiritual, Deus se revelou para ele através do Espírito Santo. Então, todas as bases necessárias para que ele fosse, ou para que ele seja, né, resgatado, para que ele seja não só resgatado, mas também apresentado ao mundo espiritual, acontecem neste momento. Então, a primeira grande vitória que alguém pode alcançar nessa batalha espiritual é justamente o reconhecimento como pecador. Você conseguiu entender? Nesse contexto, a gente sabe, o reconhecimento como pecador, a primeira vitória, porque é a primeira vez que o Espírito de Deus ele fala com o Espírito e com o ser humano, se revelando e revelando a base fundamental da existência do mundo espiritual, o reino de Deus e seu acesso através de Cristo, né? Da existência da alma, do pecado, da justiça e do juízo de Deus e das muitas implicações que isso revela, tá? Tanto para a sequência da vida dessa pessoa como ser humano, então a sua vida física, né? Na carne, no sentido de vida física, também quanto a sua vida vindoura, daquela vida que acontecerá depois de cessar esta vida material. Então repare como esse primeiro momento de impacto, né, que é justamente o impacto que o Espírito Santo ele promove, não é? Ofertada a essa pessoa a palavra de Deus, né? Essa pessoa ela acaba sendo impactada pelo Espírito Santo e todas essas questões estão envolvidas justamente neste princípio, tá bom? Tudo isso acontece neste momento, mas muitas vezes não analisamos a implicação deste ato, né, deste fato. Assim, na pergunta prêmio para quê, né, que a gente fez lá no princípio, poderíamos dizer que a estrutura do mundo espiritual e a promessa de vivermos nele ao lado de Deus é o para quê. Entenderam? Lembra que a gente fez duas perguntas? Prêmio para quê? Prêmio para quem? O prêmio para quê? A resposta para isso é assim. Poderíamos dizer que a estrutura do mundo espiritual e a promessa de vivermos nele ao lado de Deus é o prêmio para quê? Tá? Esse é o prêmio desejado. Agora, e para quem? Né? Para quem é esse prêmio? Quem precisa de sua alma? Como a gente crê, né, na existência da alma e dos possíveis destinos, céu e inferno, é claro que somos nós que precisamos da alma, né? Porque ela é a nossa parte imaterial. Se nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos tríplices, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito, o corpo volta para o pó, nos revelou Salomão, né? Posto que o é, e o espírito volta para Deus que o deu. Ótimo. E a alma? A alma é a única parte só nossa que persiste no mundo espiritual. E o destino da alma nos diz muito respeito. Porque é para onde efetivamente a eternidade, né, nós vamos. E nos diz muito respeito isso, claro, né? Quem quer ser atormentado para sempre aí? Alguém? Alguém que está me ouvindo hoje quer ser atormentado para sempre? Como cremos na existência da alma, né, e dos possíveis destinos, é claro que somos nós que precisamos da alma, porque a gente precisa destiná-la para o caminho correto.
O destino da nossa alma é algo que representa, obviamente, a vitória do Messias na cruz, né? Que nos deu a possibilidade de alcançarmos, né, esse resgate, mas Jesus já está entronizado. A gente sabe disso, né? Nós não. Nós ainda estamos vivendo neste mundo. Nós, apesar de que a nossa passagem aqui, como diz a palavra de Deus, é como peregrinos, é como forasteiros, né? Mas nós ainda estamos nesse mundo e ainda estamos na batalha. Contudo, como a batalha ainda não terminou, não é? Como a batalha ainda não terminou, a gente precisa continuar batalhando, tá certo? Quais são os principais guerreiros nessa batalha espiritual que nós vivemos? Como a gente disse antes, né? Independente de escolhermos um lado, já estamos nesse campo de batalha, alistado em um ou outro lado, né? Quando a gente tem consciência do mundo espiritual e decide por um lado, a gente está dentro nesse lado. Se a gente não tem consciência, né? Ou tem consciência parcial sobre o mundo espiritual, a gente acaba se alistando no outro. Essa aqui é a verdade. Contudo, aqui, a gente sempre tem um erro comum. Qual é o erro que todo mundo comete quando pensa em mundo espiritual? É achar que existem dois lados iguais e antagônicos, o bem e o mal. Isso é um erro. Por quê? Porque Satanás ele não é igual a Deus. Ele não tem o mesmo poder de Deus. Ele não tem condições de guerrear contra Deus, né? Deus é o onisciente, onipresente, onipotente, ele é todo poderoso e Satanás ele não pode contra Deus, ok? Então não existe uma guerra antagônica entre bem e mal como muitas pessoas alardeiam no mundo. Não existe isso. O que existe são regras espirituais que são seguidas, tá? Que são seguidas e que nós precisamos aprender para segui-las também. E aí a gente vai entender que quando a gente segue essas regras espirituais, né, a gente vai ser vitorioso nessas batalhas e vai conseguir alcançar êxitos, né, na nossa vida, tanto na nossa vida material também como na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender primeiramente isso. O diabo, ele não tem o mesmo poder que Deus. Ele, infelizmente, ele conhece mais de mundo espiritual do que nós. Porque ele é dele, né? Ele não é do mundo espiritual, Satanás? E ele se beneficia disso, porque ele é grande conhecedor do mundo espiritual e sempre esteve presente desde antes da criação da humanidade. Ele conhece tudo o que acontece e o que aconteceu na vida de cada um de nós, não é? E pode utilizar o conhecimento que ele tem sobre nós contra nós. E nós, o que a gente faz, né, diante disso? Lembrando, mais uma vez, Deus é o único que tem todo o poder, né? Como sabemos, e fomos informados pelas Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa a saber a respeito dessa questão da batalha, né, sobre o mundo espiritual, é que não há ninguém igual a Deus, tá? No mundo espiritual ou no mundo físico. Não há ninguém igual a Deus. Portanto, qualquer dúvida, qualquer pensamento, qualquer entendimento a respeito do mundo espiritual e de batalha espiritual tem que partir daí, tá? Imagine a coisa da seguinte forma. Nós fomos apresentados a história de Davi e Golias pelas Sagradas Escrituras, né? Davi, pequeno, media pouco mais de 3 côvados de altura. Já Golias media mais de 6 côvados de altura. Nesse contexto, pela visão física, humana, carnal, Davi
seria facilmente abatido, não é? Pela pessoa de Golias. Ora, é impensável que alguém que é um guerreiro, que lute já há muito tempo, vá perder uma batalha contra uma pessoa que era praticamente uma criança, né? Um adolescente, e que não tinha experiência nenhuma de guerra. Não é verdade? Só que uma frase que Davi falou marcou a história. Você vem para mim contra mim com lança, espada, eu vou contra ti em nome do Senhor. Mudou a história como toda. Ele venceu a batalha contra Golias antes de iniciar ela. Ele venceu aonde tem que ser vencida. E aonde tem que ser vencida as batalhas? No mundo espiritual. A gente leu, né, e lê de vez em quando a palavra de Deus, quando a gente fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas áreas celestiais, né, nas regiões celestiais, como fala em algumas versões. Então, o princípio da batalha espiritual está em vencer as batalhas no mundo espiritual. É o princípio que faz com que essas batalhas que pareçam impossíveis para cada um de nós, elas sejam vencidas. E Davi demonstrou isso com clareza para nós naquele momento. Tá? Bom, voltando. Diante desse fato, a gente pode ignorar a Satanás como adversário poderoso, né? Sabendo que ele vem do mundo espiritual e que ele conhece não só esse mundo espiritual, mas como ele teve tempo suficiente para prestar atenção na nossa vida e saber como é que a gente pensa, como é que a gente reage. É óbvio que não, né? É óbvio que a gente não pode descartar a hipótese de que Satanás ele tem alguma força, alguma condição, não é? Que pode sim subjugar a nossa vida. Pode. Ele não subjuga a vida de tantos que estão sob o poder dele? Né? De fato, Satanás leva vantagem sobre a humanidade por conhecer mais sobre as leis espirituais e por usá-las contra nós. Né? Sua eficácia, ela encontra guarida, né? Reforço quando a gente é arrogante, por exemplo, quando a gente não reconhece a capacidade que ele tem, né, de ludibriar a gente, de nos usar ou até mesmo de nos manipular, né? A gente vai encontrar em 2 Coríntios 11:14, né, o apóstolo Paulo dizendo que esse cidadão, Satanás, ele inclusive se faz de anjo de luz. Para quê? Ora, para vencer as batalhas espirituais contra nós, né? Para nos enganar, para nos manipular. E ele faz isso com tantas pessoas e com tanta eficácia, infelizmente, né? Segundo, na nossa ignorância, quando a gente não o conhece. E a gente precisa saber conhecer quais são os nossos inimigos. E tem uma parábola lá em Mateus, capítulo 13, de 24 a 39, que demonstra isso com clareza. Leia lá. Terceiro, na nossa displicência, quando a gente não vigia, Efésios 4,17, quando a gente não resiste ao mal, Tiago 4,7, e quando a gente não foge da aparência do mal, né? Em 1 Tessalonicenses 5,22. Então, nesses casos que a gente acabou de citar, tanto na nossa displicência quanto na ignorância e na nossa arrogância, a gente acaba dando a Satanás mais capacidade de que ele venha a agir na nossa vida com mais eficácia, né? Portanto, né, reconhecer quem é o inimigo, verdadeiramente falando, né? Não permitir que a sua manipulação
vigiar, resistir e fugir da aparência do mal são fundamentais também para que a gente alcance êxito nas questões relacionadas à batalha espiritual contra as hostes infernais. Tá? As leis espirituais, elas, né, são o fundamento das ações espirituais e dos resultados dessas ações. Né? Assim, para agir no campo espiritual, precisamos conhecer as regras desse mundo, do mundo espiritual. Né? E para tanto, primeiramente, precisamos compreender as Sagradas Escrituras. Conhecer a Bíblia, entender a Bíblia, entender aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito, inclusive, né, dessas leis espirituais existentes, também é fundamental para que a gente alcance êxito na vida espiritual. Tá bom? Tudo que a gente precisa saber sobre vida espiritual, e aí tem que deixar bem claro, né? Por mais que algumas pessoas busquem sempre receita de bolo para as coisas, sobretudo no campo da fé, né? Tudo que a gente precisa saber sobre a vida espiritual está disposto nas Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que é conhecimento do mundo espiritual que foi liberado para nós conhecer está nas Escrituras Sagradas. Não tem nenhum texto bíblico que esteja faltando, né? E que seja fundamental para que a gente alcance êxito na vida espiritual e nessa batalha espiritual. Né? Não tem nenhum texto faltando. Na verdade, aquilo que nos será revelado, e aí o apóstolo Paulo vem falar, né, que hoje nós vemos como em espelho, mas depois nós veremos como somos vistos, né, nós veremos o todo, e aí a gente pode entender esse todo como sendo profundidade, mas aquilo que é necessário para que nós tenhamos êxito na vida espiritual, nós já temos liberado para nós, que são as Sagradas Escrituras. Né? Então, quer ter êxito na vida espiritual? Primeiro compreenda a Bíblia, compreenda a Palavra de Deus, tenha o costume de buscar conhecimento na Palavra de Deus, tá certo? Para ter êxito nessas áreas e em todas as outras áreas da vida, tá bom? Nós vamos dar continuidade a esse estudo, vamos falar um pouco mais a respeito dessas leis espirituais, né? E da sua influência na nossa vida, e também nós vamos identificar os riscos a essa vida espiritual, tá certo? E, por conseguinte, né, nós vamos também dizer como a gente deve atuar no sentido de coibir, né, no sentido de impedir que a nossa vida espiritual ela seja turbada, né, por Satanás e, enfim, nós alcancemos vitória, tá bom? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente